Galera, ó, vou fazer uma análise aqui que eu fiz com o Alan, tá? Para explicar esse tipo de leitura aqui do dólar no começo do dia, tá? Aqui, ó, a gente percebeu que o dólar, né, ele começou com essa barra branca aqui de compra, né? Uma barra bem grande, tá? E aí a gente teve a seguinte situação, ó. Então ele foi, né? Ele tocou a média de 200, que já todo mundo aqui sabe que ela é uma média de resistência quando o gráfico está indo de baixo para pegar ela, tá? Então o que a gente faz aqui, ó, é sempre importante, né? Então a gente pode marcar aqui, aí quando o gráfico para aqui em cima, a gente marca com uma linha aqui como se fosse uma resistência, tá? E a análise que a gente tem que olhar é a seguinte, ó, tipo, você vai ter que ver aqui, ó, fez um fundo, fez uns topo aqui. Aí depois tem que olhar o que? Tá vendo? Esse fundo do 17, ele tá mais alto do que do 1, tá? Então isso aqui é um tipo de análise. Todo mundo sabe que o gráfico em alta é topo, fundo, ascendente, né? Ó, topo, fundo, topo, tá? Então o que é o ascendente, né? Esse fundo aqui, ó, ele é mais baixo que esse é mais baixo que esse, e por aí vai. Um topo aqui, ó, esse topo aqui tem que ser mais baixo que esse aqui, ó. Então isso aqui consiste o que? Numa alta, né? Beleza. E ao contrário seria a queda, né? Topos e fundos descendentes, né? Então ele vai fazendo topo e fundo, né? Que aí consiste no que? Esse topo aqui, ó, é mais alto que esse aqui é mais alto que esse aqui é mais alto que esse. Aí esse fundo aqui é mais alto que esse e mais alto que esse, tá? Então isso aqui ele consiste num canal de baixo. A leitura do dólar que eu estava explicando pro Alan foi o seguinte. Falei para ele, falei, ó, vamos ligar o fundo desse candle 1 com o candle 17, né? Então a gente pôde ligar eles. Então a gente liga eles com uma linha assim, ó. Nossa, que porra de linha torta. Então a gente liga os fundos assim, tá? E aí que eu tava observando com ele? Falei, ó, então aqui ficou um topo e aqui ficou um fundo, né? Pro topo, para ser um canal de alta, esse topo aqui, ó, tinha que ser mais alto do que esse aqui, que é o que consiste num canal de alta, né? Vou puxar um pouquinho mais para cá. Então, o que a gente foi observando? Que ele fez aqui, ó, esse fundo aqui tá mais alto e ele fez esse fundo do 27 aqui, ó. Só que o topo foi ao contrário. Ele fez um topo aqui, um topo mais baixo. Então o que eu expliquei pro Alan? Falei, Alan, ele tá com só os fundos tá ascendente, os topos tá descendente, tá? Os topos que eu falo são somente esses dois aqui, ó. E se vocês observar, vocês poderiam pegar aqui uma linha assim, ó, ligar os fundos, olha que perfeito, ó. E depois com a linha ligar esses topos aqui, ó, tá? E aqui ele fez uma figura gráfica, que é um triângulo, né? Como se fosse uma cunha. Tá vendo? Então a cunha consiste do que? Aqui, ó, os fundos tava ascendente e o topo tava descendente, tá? Então ele foi afunilando o gráfico. Então ele fez assim, ó, foi pra lá, voltou, bateu, voltou. E como que os fundos não foram perdidos, essa barra aqui, ó, a barra 30, seria a barra ignorada, foi onde eu entrei, tá? Então aqui seria uma barra ignorada. E aí a gente tem que observar o que também? Que no rompimento dele aqui, ó, e a superação da máxima, as médias estavam já apontando para cima, tá vendo? Elas estavam indo a favor do rompimento. Então por isso que aqui daria um trade. Então isso aqui é o famoso barra ignorada, tá? Porque o dólar ele é meio complicadinho de fazer, às vezes uma barra, né, gordinha assim, ó, que a gente vê bastante no mini índice para falar que é uma barra ignorada, né?
Às vezes ele pode, o dólar pode observar que ele faz muita cruz, né? Muita barra de indecisão. Que nem a gente tem aqui, ó, a barra 30 e aqui você tem a barra 7, tá vendo? Ele faz muito esses tipos de barra, a 23 também, ó. O mini índice é meio raro, a 26 também, ó. O mini índice é um pouco raro acontecer esse tipo de barra que acontece, mas um pouco menos, né? Ó, o dólar de novo, ó, 34 aqui, ó. Então aqui seria o que? Se vocês conseguirem identificar e fazer esse tipo de leitura, porque ela é importante, né? Que nem no caso. Ah, como assim? Tinha que fazer topos e fundos ascendente, mas só os fundos estavam ascendente. Então ele tava mais ou menos esse padrão aqui, ó. Tá vendo? Para fazer o rompimento lá. Então aqui ele consistiu numa uma puta de uma cunha. Então aqui seria o rompimento numa barra ignorada, né? A gente poderia ter entrado aqui e segurado um pouquinho mais o trade, tá? Então agora não sei se, deixa eu ver se tem algum outro tipo de configuração. É que o dólar esticou pra caralho, né? Só que olha pra onde ele foi, ó. Geralmente o alvo desse tipo de gráfico aqui seria pegar o imã aqui, ó, a ferramenta de Fibo, colocar no primeiro, no último candle aqui e jogar aqui nesse topo aqui, ó. E aí a saída dele seria no 100%, mas ele não conseguiu chegar aqui no 100, tá? Mas é bom, né? Aí a gente conseguiu do que? O primeiro alvo seria aqui, segundo aqui, terceiro aqui, tá? O último alvo seria de 100%, que é um alvo mais longo, né? Então poderia deixar nessa configuração aqui, ó. Ou se você não quiser sair aqui no 100%, a gente pode ver se tem alguma resistência lá atrás, no qual a gente poderia colocar. No caso, a única resistência que poderia ter colocado o alvo seria essa aqui de trás, ó. Que foi onde ele bateu. Então a gente cria dessa forma que a gente faz o padrão de barra ignorada que a gente viu um monte de vezes, né? Deixa eu só aproveitar e ver se o índice, a configuração do índice teve essa barra 4 aqui, ó, mas nos 5 minutos, acho que é mais fácil a gente ver ela no 3. Ó, bolacha. No 3 minutos seria mais simples, né? No 3 minutos ela fez essa barra 7 aqui, ó. Tá. Que aí perdendo ela deu essa queda gigantesca aqui. E como que ele tava em queda, né? Então acho que qualquer lugar que você vendesse aqui daria bom, né? Aí depois ele fez a 27 aqui também. Essa daqui a gente ignorou porque é muito grande. Mas depois ele fez a 27 para confirmar a ida dele. Aqui, ó, eu fiz esse trade aqui, ó, dessa ida pra cima, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu fiz esse tradezinho aqui que ele fez, 2, 3. Então ele começou a reverter, ó. Aí ele parou, fez um pivô de alta. E aí eu entrei no rompimento aqui, ó. E aí só depois só ir segurando barra, tá? Depois teve a 63, ó. Que é um 2, 3 o padrão nosso. Não é um 2, 3 clássico, que seria a entrada no 3, né? O 3 estava longo. Mas aqui, ó, o que acontece? Vocês vão ver muito trade fazendo esse tipo de operação aqui, ó. Tá vendo que ele foi subindo, fez essa barra 2 aqui, perdeu ela e derreteu. Tem muitos trades que faz assim, ó. Pega desse topo aqui, esse fundo, e a entrada dele seria aqui, ó. Tá? A entrada seria aqui nesse fundo. Aí ele consiste em uma queda um pouco maior, né? Então tem um monte de opção de a gente poder fazer os trades, mas esses aqui são alguns exemplos que a gente tem, tá? Bom, acho que desse dia aqui, vamos só dar uma olhada aqui no Bitcoin só para finalizar. O Bitcoin também foi vindo num dia de queda brava, hein? É que o Bitcoin ficou meio confuso isso aqui, ó, nessas áreas aqui, né? Olha, ele voltou para onde ele rompeu algumas vezes, bem forte ainda. Eu acho que meio que assustaria, né? Vou pegar aqui o rosa, ó. Tá vendo? Ele perde, aí ele volta, aí ele perde, aí ele volta, aí ele perde de novo, volta de novo. E até que ele finalmente supera a média de 200 com essa perda aqui, ó.
O Bitcoin, como que ele é barato, cara, acho que daria pra entrar nessa situação assim, ó, de rompimento, assim. Acho que ficaria um pouco interessante. Mas aí depois também só queda, né? Aqui tem um. Aqui fez um, 2, 3 também, ó. Quem deu 2, 1 e o terceiro. Aqui é o clássico, né? Aqui é o 1, 2, 3 clássico. Você entraria no rompimento do 3, porque o 3 é pequeno, tá vendo? Então daria pra entrar aqui. Aqui também fez, ó. De novo. E fez o clássico, ó. Se você tivesse com medo de entrar aqui, você entraria no terceiro, que é o clássico. Aqui fez uma. Aqui ele fez uma barra ignorada, ó. Vou diminuir aqui. Aqui ele foi, ó, tá vendo? Ele fez uma barrinha ignorada aqui, também daria para poder entrar aqui, tá? E essa barra vai testar o fundo, ó. O fundo perdido aqui, ó. Então daria para ter entrado ali também. Agora na parte da compra ele tá subindo meio sofrido, meio sem uma configuração gráfica agradável, ó. Vendo? A gente poderia traçar algumas linhas aqui, mas acho que não tem muita. Tem uma configuração muito específica do. É, não tem. O Bitcoin não fez uma configuração muito boa para essa subida aqui. Talvez no time frame maior a gente deveria ter visto alguma coisa e o menor. O menor ainda ele fez isso daqui, ó, nos 3 minutos. Se a gente ligar esse estopo aqui, ó, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou ligar os fundos aqui, ó, tá vendo? Aqui ele fez uma bandeirinha, ó, em 3 minutos. Aí realmente o rompimento, ó, a entrada seria nesse rompimento aqui, ó, do candle 150. Mas assim, né, ficou bem ruimzinho, né? Bom, então acho que deu para entender alguns tipos de entrada. Aqui o dólar voltou a cair. O mini índice morreu. Deixa eu limpar essas linhas, tem muita linha aqui. O dólar começou a dar uma caidinha aqui, ó. Nos 3 minutos ele ignorou essa barra aqui, ó, que ficou para baixo das médias. Ô, caralho, que é o Bitcoin. Olha lá. Nos 3 minutos daria para fazer um trade aqui no dólar. Deixa eu colocar uma linha aqui, assim. Bom, então é isso aí, galera. Vou desligar porque eu preciso sair.